Vamos continuar conversando? Vamos conversar agora com o advogado, Dr. Valber Braga, advogado em Direito Eleitoral. Vamos falar sobre o futuro de Jair Bolsonaro e o que esse julgamento, então, pode interferir na vida dele enquanto candidato. Dr. Valber, muito boa tarde. Boa tarde, a Neila, boa tarde, Andresa. Para mim é um prazer imenso. Prazer é todo nosso. Eu já queria lhe perguntar, hoje a gente vai ouvir aí nessa semana todos os 8 réus, temos um julgamento aí pela frente, mas se concluído for e se Bolsonaro for preso, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que acontece depois dessa prisão na vida dele como político. Bem, ele já está inelegível por 8 anos, né? Inelegível 2 vezes. Então essa é a primeira questão. Disputar a eleição, ele não pode mais. Pensar-se em anistia é algo pesaroso e algo contra o sistema, porque é crassamente inconstitucional. Quando ele for condenado, após o trânsito em julgado, como qualquer pessoa, é bom que se atente, Bolsonaro é um cidadão, a ele cabe todos os direitos. Depois dele ser condenado, ele vai cumprir a pena, que vai ser seguir a dosimetria do artigo 59 do Código Penal, como qualquer cidadão. Então não há nada de inusual ou atípico. Eu acho que a consolidação da democracia passa para que qualquer cidadão que atente contra os pilares da nossa democracia deve pagar com isso, seja Bolsonaro, seja qualquer um outro. Então, eu acho que não há nada de anormal a isso, a não ser a tentativa malograda, mas extremamente grave, gravíssima, de só sobrar o nosso sistema democrático e os próprios direitos fundamentais. Por quê? Porque não era só um golpe de Estado, não era só revisar o Estado Democrático de Direito, mas falava-se também em assassinar pessoas. Veja, uma operação Condor no século XXI, mesmo que malograda, é extremamente grave. O Nunes Marques, né, que foi indicado pelo Bolsonaro, vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral e se espera muito que ele acabe pautando alguma coisa ali que reverta essa inelegibilidade do Bolsonaro. A despeito da opinião do senhor, o senhor já colocou ela aqui, existe alguma, tecnicamente, forma dessa inelegibilidade ser revertida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou não há mais espaço para isso? Não. O Superior Tribunal Eleitoral, ele não tem nenhuma competência para revisar uma decisão do STF. Ou seja, essa inelegibilidade já foi ratificada pelo STF, não cabe nem mesmo uma ação rescisória, então a única coisa que caberia seria uma anistia que mesmo constitucional, ou seja, mesmo sendo através de emenda, seria crassamente inconstitucional. Por quê? Porque seria um abuso de poder na modalidade de desvio. Por que abuso de poder na modalidade de desvio? Porque está-se-ia tentando que um cidadão fosse impedido de sofrer a jurisdição constitucional. Ou seja, eu estaria favorecendo um cidadão específico, não obstante os gravames que ele fez nessas tentativas e nesses crimes arrolados aí, que são 5. Mas, doutor Valber, falando ainda em anistia, porque esse assunto é importante, muita gente falou, muita gente debateu que esse seria o caminho, a estratégia de Jair Bolsonaro. O senhor explicou que essa anistia ela pode ser derrubada, mas ela não pode se equivaler às demais anistias? Assim, qual é a diferença dessa para uma outra anistia que o Congresso, enfim, poderia dar, o presidente, na verdade, o presidente da República poderia dar a esse anistiado? Pergunta inteligente. Vamos lá. Veja, as anistias, elas têm uma conotação que é uma conotação política. Então, a maior parte das anistias são crimes ligados a conotações políticas. Esse tem uma nitidez também penal. As anistias, elas são feitas com regimes ditatoriais, que esses regimes ditatoriais, depois que eles chegam ao seu ocaso, tenta-se fazer uma reconciliação nacional, o que também aí não é o caso. E tem o caso daquele deputado do Rio de Janeiro, como é que é o nome, que ele tirou um quadro, que é um
tem um nomezinho, é do PL. O Congresso deu uma anistia, entrou-se com a ADIM, inclusive quem é o autor dessa ADIM fui eu, e o Congresso e o STF uníssono, por quase maioria, houve discordância dos dois ministros, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, de que as anistias, quando é para impedir que alguém sofra pelas consequências dos seus atos, ou seja, sanção penal, quando são específicas, essas anistias são inconstitucionais. Esse caso tem aí, salvo engano de memória, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Daniel alguma coisa, o nome do deputado. Um deputado do Rio de Janeiro, que depois tentou-se até ser senador, não conseguiu, cumpriu prisão, hoje, se eu não me engano, está em prisão domiciliar. Exatamente. Doutor, não sei se o senhor já fez esse cálculo, mas eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que significa perder os direitos políticos. O Bolsonaro mesmo preso, ele poderia interferir nas eleições, ele poderia receber as pessoas, discutir, até gravar coisas para a campanha eleitoral. Eu me lembro que o Lula deu entrevista enquanto estava preso. E outro fato que ele ficaria fora até quando do processo eleitoral? São 2 mandatos de presidente para frente, seria isso? Outra pergunta inteligente. Há uma diferença entre inelegibilidade e perda dos direitos políticos. Inelegibilidade, eu não posso ser votado, mas eu posso votar, eu posso exercer todos os meus outros direitos. Por exemplo, Bolsonaro, ele pode participar de atos públicos, Bolsonaro pode, inclusive, receber verba pública, que é a verba do fundo partidário, ele recebe uma determinada quantia do PL. Ele tem qualquer outro direito coartado com a inelegibilidade? Não. Exerce todos os direitos na sua plenitude, afora, obviamente, o direito de ser votado. Pode fazer campanha, aparecer em horário gratuito, etc, etc, etc. A segunda questão a perda dos direitos políticos impede o cidadão de participar do debate político, receber verba pública, ser candidato, fazer concurso público. Então, o alcance é muito maior. A sentença penal transitada em julgado irá fazer que Bolsonaro perca os seus direitos políticos. Agora, mesmo perdendo os seus direitos políticos, nada o impede de exercer sua liberdade de expressão dando entrevista. Então, o direito de liberdade de expressão não é acachapado nem pela inelegibilidade, nem muito menos pela perda dos direitos políticos. Mas ele poderia, por exemplo... depois Ele poderia gravar um videozinho para ser veiculado na propaganda eleitoral, no caso da perda dos direitos políticos, ou isso não poderia ocorrer? Não pode. Ele não tem direito do acesso à prerrogativa de antena. O que é a prerrogativa de antena? É o guia eleitoral, que é um direito público, inclusive nós, cidadãos, pagamos por isso. Logo depois das ações contra Bolsonaro, houve uma grande discussão. Não, vai ser. E eu fui o autor das 2 ações, que deixou Bolsonaro inelegível. E eu dizia, não, ele apenas não pode ser candidato, os direitos políticos são preservados. Não dá para setores que se dizem progressistas fazer o mesmo uso do lawfare para extirpar direitos. Eu, como sou um bom nordestino, eu costumo dizer que o pau que dá em Chico deve dar em Francisco. Isso é o que faz um Estado democrático de direito. Agora, doutor Valber, muito se falou sobre mudanças que o Supremo Tribunal Federal fez, supostamente por conta desse julgamento específico. Eu estava até falando sobre isso mais cedo com a Andresa aqui, sobre o debate que esse caso deveria ser julgado no plenário ou ainda que deveria ser julgado na Justiça Comum, assim como foi o caso do presidente Lula. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Essas mudanças, elas vinham acontecendo de fato de forma orgânica, porque o Supremo precisava que isso fosse modificado mesmo, ou isso foi uma mudança estrutural prevendo esse julgamento específico? Eu não diria nem que foi orgânica, nem que foi estrutural, eu diria que foi funcional. Imagina se parasse todo o STF para julgar esses casos. O STF ia ficar inviabilizado durante 2 anos. Um STF que recebe por ano mais de 2.000 ações, então a questão principal é funcional, é para ele funcionar bem.
essa modificação já foi feita com a questão dos crimes antes do caso a Bolsonaro, e essa questão das turmas foi feita através do caso Bolsonaro, mas não tirem nada. Os direitos políticos de Bolsonaro estão sendo respeitados? Está sendo. Há alguma dúvida dos atos que lhe são imputados? Alguém duvida do que realmente ele fez? Não. Então é algo tautológico. É interessante que nós discutimos questões menores, questões insignificantes de Elana Caprina. A questão bem clara é, houve uma tentativa contra o regime democrático? Houve. Isso está muito bem claro? Tá. Através de vários e evidentes, não indícios, mas provas. Então, para que essa discussão? O Estado de Direito foi quebrado em relação a esse caso específico? Não. Vejam só, eu falo em relação a esse caso específico. Não. Então, para que essa discussão? Até o Bolsonaro concorda, né, que ele tentou um golpe quando ele diz que realmente tiveram conversas com relação a isso, né, doutor? Só que depois ele fala que não se avançou, então ele não pode ser punido. Mas, como o senhor disse, ninguém discorda. Doutor, o Bolsonaro tem direito a ficar preso numa sala de Estado-Maior, assim como ocorreu com o ex-presidente Lula, né, que fizeram ali um puxadinho ali, na época, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, era uma sala separada, ele não ficou na ala dos presos, com grade, com tudo aquilo. E tem um outro ponto também, que daí eu acrescento aqui, que o Bolsonaro não perde o direito, né, de ter toda aquela assessoria de ex-presidente da República. Então tem segurança, tem verba, tem motorista, que vão ficar um pouquinho sem ter o que fazer enquanto ele estiver preso, mas ele continua tendo todo esse, né, staff aí de ex-presidente da República, porque se falou muito quando o Lula foi preso que se iria mudar as regras, mas a gente sabe muito bem que o Congresso, quando é para mexer neles próprios, né, nos políticos, eles não se mexem, né? Olha só, você já respondeu a pergunta. Até por questão de segurança. Interessa, a pena é privação de liberdade. A pena não é o degredo ou retirar de Bolsonaro os direitos fundamentais. Claro que a ele deve ser assegurado uma cela condigna, claro que deve ser um regime diferencial, porque ele é um preso diferencial. Agora, o que é mais importante é, o Estado Democrático Brasileiro está se aperfeiçoando para fazer com que haja concretividade das suas leis? A resposta é sim. Agora, sim, sem determinados extrapolações, sim, sem determinadas judicializações, sim, sem determinados ativismos judiciais. Mas nesse caso específico, não tenho nem a menor dúvida sobre isso. Bom, doutor Valber, te agradeço muito pelos esclarecimentos aqui. Nós continuamos aqui acompanhando, já começa então a sessão na primeira turma, e eu te agradeço. Obrigada pela participação aqui conosco hoje. Obrigado a você, Nélia. Obrigado a Andresa. É um prazer extremo. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada.